Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter previsto. Isso não tá acontecendo comigo. Eu prometi nunca mais me apegar. Jurei não me entregar. Vamos começar mais uma aula de física. E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, todos os meus seguidores. Estou atendendo aí um pedido de uma aluna, certo? Agradeço até pela interação. Estou sempre aberto a sugestões e a pedidos aí de aulas. Ela disse que deu uma olhada em outros canais no YouTube. Não estava sacando esse negócio de teorema de Tales, certo? Pedi uma forcinha aí, agradeço até a confiança por acreditar que eu vou sanar essas dúvidas aí, que os outros canais até bons que eu uso também, não conseguiram sanar. Então a gente vai falar sobre teorema de Tales, só que é aplicado à física, né, papai? Vamos ver então sobre escalas termométricas, tentando falar um pouquinho do contexto histórico também, né? Como eu tenho feito nas minhas aulas. Então, povos meus, o assunto de hoje é sobre escalas termométricas. E para falar de escalas termométricas, a gente vai estar andando um pouquinho naquele lance de temperatura e calor, certo? Você já tem que estar entendendo desses assuntos, dessas diferenças entre temperatura e calor. Beleza. Antigamente, as primeiras ideias de calor era que, a ideia do calórico, né? Era que o calor seria uma espécie de substância. Então, o que é que se tem? Se o calor fosse uma espécie de substância, quando eu tivesse um corpo com maior temperatura que fosse ceder calor, né, para um corpo de menor temperatura, se o calor correspondesse à substância, o que é que tinha que haver? Haver um transporte de matéria, né? Então, quando se perdesse temperatura, era para se perder matéria também. Então, essas ideias foram evoluindo, chegando à ideia atual de calor, que é o quê? Energia térmica em trânsito. O que diabo é esse trânsito? É no sentido de fluir de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o calor, ele sempre vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, espontaneamente. Então, até aí tranquilo, beleza? Partezinha teórica, mel na chupeta. Então, qual a condição para a existência de calor, meus caros? Tem que haver dois corpos com diferentes temperaturas, porque eu só vou poder ceder energia para um outro corpo se esse outro corpo tiver com temperatura diferente, certo? Temperatura inferior. Lembrando, fluxo de calor sempre maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o que molesta é temperatura, então. Já que não tem nada a ver calor com uma temperatura elevada. Temperatura, gente, corresponde ao grau de agitação das moléculas de um corpo. É uma grandeza macroscópica, porque a gente não vê a agitação de uma única partícula. A gente vê a agitação do corpo como um todo, de um conjunto de partículas, de moléculas, certo? Então, é uma grandeza macroscópica. Beleza. Então, as escalas termométricas, eu defini aí para vocês, isso é uma definição minha, certo? Que eu bolei. Vocês fiquem à vontade para fazer a definição de vocês. É até interessante, porque assim fica mais fácil vocês memorizarem. Só tem que tomar cuidado para não alterar o sentido, certo? Da coisa, senão não existiria. Tem que ter uma mesma linha. Então, eu coloquei aí que corresponde à representatividade das formas com a qual a temperatura pode se apresentar. Gente, essa ideia já de escalas termométricas, de se medir a temperatura, já é uma ideia que vem há muito tempo. 2 séculos, né? Século II antes de Cristo, um carinha chamado Galeno, ele já chegou a propor as medidas de temperatura, ainda com os conceitos subjetivos de quente e frio, certo? Os conceitos de quente e frio é relativo. Por quê? Porque depende do referencial, gente. O que é quente para a gente, certamente, não é quente para quem mora lá em Mossoró. Vocês concordam? O que é frio para a gente, obviamente, não é frio para quem mora lá no Canadá. Então, vejam como é delicado se falar em quente e frio, certo? Então, vamos tentar nos policiar para falar em corpos de maior temperatura, corpos de menor temperatura,
ou então ainda citar o referencial. Beleza? Então, Galeno, nesse momento, ele quis propor uma escala que era dividida em quatro partes, certo? Ainda relacionadas a esse conceito de quente e de frio. Então, no meio termo, eu teria algo neutro. O que diabo seria neutro? Ele disse, ó, se a pessoa pegar água fervendo, quente, água, gelo, frio. Se misturar essas duas paradas em mesma proporção, eu teria o neutro. Então, era essa ideia que ele fazia, certo? E neutro, se tivesse superior a isso, nós teríamos o quente, né? Algumas escalas para quente, abaixo disso algumas escalas para frio. E essas ideias elas foram se aperfeiçoando 1.300 anos. Mas após vieram outras ideias, né? Galeno era médico, lembrando que nessa época ainda não havia essa distinção entre as ciências, certo? Então o físico era médico também, meu papai. Era tudo junto e misturado. Hoje em dia que bagunçou aí, separou essas paradas aí, era uma coisa só, beleza? Era ciência. Ciência é ciência. Então vamos adiante. Então essa foi mais ou menos a historinha que eu queria contar para vocês. Agora vamos estudar sobre algumas dessas escalas, já que a gente sabe que está relacionado com as unidades de medida. Então vou passar aí para vocês as 3 escalas mais conhecidas, as 3 escalas que se apresentam mais nos certames, nos exames que vocês devem fazer, especialmente o Enem, né? É muito importante que vocês aprendam a fazer a conversão de escalas, porque existem alguns momentos da física, né, alguns momentos que as equações só têm validades em um desses tipos dessas escalas, que é a Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura. Então, você só vai poder aplicar na equação lá as temperaturas em Kelvin. Então, vocês têm que obrigatoriamente saber fazer essa conversão. Então, esse primeiro termômetro aí que está representando a escala Kelvin, o segundo a escala Celsius e o terceiro a Fahrenheit. Beleza. Aí vocês me perguntam aí, como diabo vou saber quem é Kelvin, quem é Celsius, quem é Fahrenheit? Já que não tem nenhuma letra especificando. Porque vocês têm que memorizar o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma dessas escalas. O que é o ponto de fusão? É o momento em que o gelo começa a derreter, certo? E o ponto de ebulição é o momento que a água começa a mudar de estado físico do líquido para o gasoso. Então, todo mundo sabe, batido aqui na escala Celsius, que é a que a gente adota aqui no Brasil, que a água, né, ela começa a congelar a 0 graus Celsius e ela começa a ferver a 100 graus Celsius. Então, com essa escala você já não tem problema. O que é que tem que lembrar? Da Kelvin e da Fahrenheit. A Kelvin vai de 273 até 373, certo? Algumas escalas ela vem com algarismos significativos a mais, né? Então aí tem 2 algarismos significativos a mais, aí ficou 273,15 até 373,15. Isso não é problema, vocês podem até desconsiderar esse 15 após a vírgula aí, que vocês vão conseguir resolver os problemas e encontrar as alternativas já no concurso. E a Fahrenheit, ela vai de 32 até 212. Percebam que essa escala aí, ela é a mais coisada. A mais coisada. Por que a mais coisada? Porque as outras, eles dividiram em 100 partes iguais, do ponto de fusão ao ponto de ebulição. E essa aí o bicho, não sei se está querendo aparecer e tal, aí dividiu em 180 partes iguais. 180 partes. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí, certo? Quando eu avanço uma unidade em uma dessas 2 primeiras escalas, essa outra avança 1,8. Vamos ver como é que faz a parada, que a gente vai aprender a definir a fórmula, meu amigo. Aqui é assim, não é dar a equação e aplique, não. Aqui não tem essa história, não. Você vai aprender a fazer. Eu vou dar os instrumentos, as ferramentas para que vocês consigam estabelecer as equações, né? Então, a gente tem que utilizar o teorema de Tales, que foi justamente a proposta inicial da aula, né? A incógnita, né? Da aluna, de uma aluna minha, né? Então, essa imagem é aquela malhada que vocês olham lá no ensino fundamental, quando vocês eram boyzinho. Porque a partir do momento que vocês entram no ensino médio, o cara já começa a olhar assim, ó. Ixi, lá vem os boys de fundamental. Ah, meu Deus, os crianças. Ainda bem que o intervalo não é no mesmo horário. Tô mentindo? Tô ligado que é assim. Mas isso aí é lá do fundamental, lá do Fundi 2. Então, essas imagens malhadas lá da matemática, o que ela faz? O teorema de Tales, ela estabelece a razão e proporção, meu pai. Razão nada mais é do que uma fração.
Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, se liga aí, ó, nos desenhozinhos, na animação. Eu tenho 3 retas aí na horizontal, paralelas, R, S e T, certo? E eu tenho essas outras duas aí, ó, AB. Eu quero estabelecer uma relação entre a proporção, esse comprimento dessa distância aqui do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, o que é que eu tenho aí que eu coloquei de verde? Essa distância de A a B vai ser igual à distância A', B', certo? Vai ser equivalente. Então, eu vou colocar isso lá no meu numerador dos dois lados da igualdade. E aí embaixo eu tenho a distância, esse comprimento BC, equivalente a B', C'. Vou ficar com essa equação aí. Ó. Percebam que o que está de verde está no numerador e o que está de vermelho está no denominador. Se invertesse, o de vermelho ficasse em cima, o de verde ficar embaixo, não ia alterar nada. Porque a gente resolve isso aí por meio de regra de 3, fazendo meio pelos extremos. Então, o produto entre essas diagonais seria o mesmo. Não ia alterar nada. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos se ligar como é que se faz uma medida de comprimento. É que a gente ainda está meio bugado com relação a isso aí. A gente vai precisar desses dois artifícios aí do Teorema de Tales e dessas medidas para ir lá para a definição das equações, das escalas termométricas, certo? A equação que vai me proporcionar converter de uma para outra ou qualquer escala que seja criada e a gente vai resolver exercícios aqui provando isso aí. Então, eu tenho essa barra aí, vamos supor que eu coloque aquela velha regrinha, um instrumento de medida mais malhado que tem, certo? Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma medida, gente, vocês concordam? Vamos supor que eu tenho esse objeto aqui, eu vou fazer uma medida, eu coloco a reta convergindo aqui com o início do objeto, no pontozinho 0, e vejo qual a posição final dele e consigo obter a medida. Só que o que é que eu estou fazendo aí? Estou trazendo esse objeto para um outro ponto, que não o ponto 0. E a gente ainda tem que conseguir fazer essa medida. Então, o que é que acontece? Eu vou estabelecer essas duas retinhas aí, dos extremos dessa barra que eu quero medir. O primeiro extremo dela está passando pelo 3, o segundo está passando pelo 15. Aí eu lhe pergunto, essa barra teria comprimento 15 centímetros? Claro que não, né, brother? Se fosse 15, ela estava começando do 0, mas ela está começando do 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar esse pedaço inicial. Ó. Se liga aí, ó. Tem um objeto aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar esse pedaço inicial. Então, eu vou pegar esse extremo aqui, menos esse pedacinho aqui, ó. Quando eu tiro isso aqui da jogada, eu tenho apenas o comprimento que eu quero descobrir. Então, eu vou pegar 15 menos 3, que quando a conta dá certo, dá 12. Unidade de medida, centímetros, no caso, né? Show de bola. Agora a gente tem todas as ferramentas para desenrolar isso aí. Coloquei de novo aqui ó, o desenhozinho das escalas, certo? Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Não importa a ordem que vocês vão colocar, não importa. Beleza? Aí, ó, apareceu um C, um F e um K. Esse C, F e K são as variáveis. Como eu quero fazer uma equação, quero chegar numa equação que me permita converter de uma escala para outra, eu tenho que colocar uma variável que vai representar qualquer número para quando a gente substituir e encontrar a sua equivalência, certo? Então, coloquei valores intermediários, arbitrários entre essas escalas. Então, ó, essa chavezinha que eu coloquei de rosa aí, essa proporção aqui é equivalente a essa aqui, equivalente a essa aqui, certo? Então, a gente vai colocar tudo que for de rosa lá no numerador. E esse amarelo, que é a diferença do ponto de fusão ao de ebulição, nas 3 escalas, a gente vai colocar no denominador, vai ficar com isso aí. Ó. Lembra lá da barrazinha que a gente fez do slide anterior? A gente fazia subtração entre os extremos. Então, os extremos que eu estou considerando no primeiro momento é 6, 0. 6 menos 0. No segundo momento, ó, 100 menos 0. Para outra escala, F menos 32, o de amarelo. 212 menos 32. E para a última, K menos 273 e 373 menos 273. A gente só fez a aplicação separadamente para cada uma das coisas que a gente viu antes, certo? Belezinha? Então, a gente coloca o sinalzinho de igualdade. Aí, agora o que é que eu vou fazer? Aí eu já teria a fórmula. Só que eu vou apenas simplificar isso aí, né? Eu vou fazer as devidas subtrações que são possíveis, né? C menos 0, 0 não é porra nenhuma, meu amigo.
Tiro zero. C. 100 menos zero. Só não é porra nenhuma. Tiro zero. Fica 100. Aí, 212 menos 32 fica 180. 373 menos 273 fica 100. Vamos simplificar agora as equações. Para uma equação, para ficar numa fração irredutível. Então, para simplificar, a gente tem que dividir todos esses números aí, né, por um valor igual. O máximo valor possível que possa dividir eles igualmente e eu não ter um número quebrado, certo? Continuar com um número natural. Então, o máximo valor que eu posso dividir é por 20. Repito, não precisaria simplificar. Se vocês quiserem trabalhar com esses valores, vocês já iam conseguir resolver as questões. A gente simplifica para facilitar lá na frente, quando a gente for fazer uma multiplicação e uma divisão, certo? Então, se eu dividir tudo isso aí por 20, eu vou ficar nos denominadores 5, 9 e 5, respectivamente, certo? Aí, vocês me perguntam, pode simplificar só os denominadores? Pode, meu patrão. Porque percebam aí, ó, 180 está aqui. Se eu fosse fazer meio pelos extremos, ele ia passar multiplicando, ele ia lá para cima. Então, ia ficar, ó, 180 abaixo do 100. Então, eu posso dividir todos eles iguais, por conta desse artifício matemático da regra de 3, que vai multiplicar em diagonais, certo? Cheguei na equação final para a conversão dessas escalas. Show de bola! Mitei! Vamos adiante. Agora vamos resolver uns exemplozinhos aí para fixar. Agora vai ser o show, papai. Ó, primeiro vamos transformar 177 Kelvin para a escala Celsius. Gente, então eu tenho aquela grande equação lá. Se eu só quero saber Kelvin e só quero saber Celsius, eu esqueço que Fahrenheit existe. A fração que tem o diabo do F, você fez de conta que não existe. Você pega, vou lhe usar não, vai embora daqui. Só usa que tem o K de Kelvin e aqui tem o C de Celsius. Certo? Tranquilo? Então, vou expandir a tela para a gente resolver aqui. Ó. 177 Kelvin para Celsius. Show, papai! Ai, ai, vamos lá, vamos subir. Era uma vez, um dia que todo dia era bom. 177 Kelvin, eu quero saber quanto é que vale em graus Celsius. Então, meus caros, eu vou pegar aquelas frações respectivas de Celsius e Kelvin. Aí eu tinha, ó, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Se liga aí, jovem. A gente não simplificou da outra vez os denominadores? Então, aqui tem 5. Aqui tem 5. Já simplifico de cara. Vou ficar. C é igual. K. Quem é K? É Kelvin. E Kelvin é quanto? 177. 177 menos 273. Aí matou. Só resolver isso aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Para colocar o valor aqui, fazer aqui de azul. 273 menos 177. Quanto é que vai dar? Pega umzinho emprestado, aqui fica 6, aqui fica 13. De 7 para 13, faltam 6. Jogo 6. Aqui, ó, não pode, corta, fica 1, ficou 16. 16 menos 7 dá 9. Então, ó, 96 graus Celsius, menos 96, né, porque aqui prevalece o sinal do maior, vai ser igual a essa temperatura em graus Celsius, certo? Vamos lá. Aqui deu 0, né? Menos 96. Então, aqui a resposta é menos 96. Como é que eu sei que vai dar negativo? Ó, quando é 0 graus Celsius, a temperatura em Kelvin é 273. Se eu estou colocando abaixo ali, vai ficar abaixo também em graus Celsius, certo? Então, essa é a primeira, o primeiro exemplozinho aí. Tranquilo até então? Espero que sim. Então, vamos voltar lá para os slides, que ainda tem mais 2 exemplozinhos, show de bola, que a gente vai resolver mais rápido que ligeiro. O que é que eu sugiro para vocês, gente? Quando aparecer aí a proposta, vocês tentem fazer, aí dão uma pausa no vídeo, né? Depois vocês conferem aí, ver se vai bater. Porque vocês só vão aprender errando. Então,
Não se preocupem em errar. O erro faz parte da aprendizagem. Então, agora eu quero converter de graus Celsius para Fahrenheit. Vou fazer o que com a escala Kelvin? Pega, vai-te embora. Não vou usar você. Só uso a fração que tiver C e que tiver F. Então, eu quero transformar 70 graus Celsius em Fahrenheit. Vamos lá. Fazer aqui, nesse cantinho, certo? Vai dar, porque a outra questão é maior. Então, eu quero transformar 70 graus Celsius em graus Fahrenheit. Não é isso? 70 graus Celsius em graus Fahrenheit. Beleza! O que é que eu vou fazer? Gente, eu vou aplicar aquelas mesmas relações lá, certo? Então, eu vou pegar a fração aqui, ó. Qual seria a fração que tem C? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ó, gente, isso aqui é o que eu quero descobrir, certo? Isso aqui eu já tenho. Aí eu vou ficar, ó, 70 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tranquilo até aí? O que é que vocês fariam? Meio pelos extremos. Pode. Só qual o macetezinho que eu vou dizer para vocês, que eu vou sugerir? Ó, 70 é divisível por 5. Então, eu já divido de cara e coloco o valor aqui. 70 dividido por 5, vamos lá. 70 dividido por 10 dá 7. 7 vezes 2, 14. Então, aqui ó, dá 14. Aí, ó, o 9 está dividindo, vai passar multiplicando. Vezes 9. Isso aqui vai ser igual a F menos 32. Ó. 14 vezes 9. Vamos lá. 14 vezes 10 dá 140. 140 menos 14 dá 130, 126. Então, vou ficar aqui, ó. F igual. Isso aqui deu 126. Esse número está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Mais 32 e eu vou ficar com o quê? 158. Essa aqui são as respostas. Então, resposta 158 graus Fahrenheit. Show de bola. Agora vamos lá para o último, porque o último a gente vai ter que trabalhar com aquela relação de chegar numa equação. Por que é importante que vocês saibam o teorema de Tales? Porque às vezes as questões elas criam escalas, certo? Elas criam escalas. Vamos lá comigo, gente. Tenho certeza aí que vocês vão conseguir resolver tudo depois dessa aula aí. Então, aí, ó, terceiro e último exemplo. Vamos lá. Uma escala de temperatura arbitrária X, ó, tá vendo? Ele tá inventando aí a escala, complicando a vida da gente. Mas como vocês são meus alunos, aprenderam a aplicação do teorema de Tales, todo mundo vai tirar isso aí de letra. Está relacionada com a escala Celsius de acordo com o gráfico. Ó, o gráficozinho aí, bem bonitinho. As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal na escala X valem respectivamente. Gente, primeiro eu tenho que criar a equação que vai estar relacionada com isso aqui. Então, vou copiar os dados aqui, certo? Para a gente resolver já já. Vocês já podem pausar aí nesse momento e ir tentando adiantar, né? E tentando resolver sozinhos, como eu disse. Então, povos, estamos aqui de volta, tivemos alguns probleminhas técnicos, vamos começar resolvendo. Desenhei o gráfico aqui que a gente tinha, certo? O gráfico aqui, eixo Y, é escala X, eixo X, escala Celsius. Escala Celsius vai de 10 a 40, escala X de 20 a 80. Vou transportar isso para a forma com que a gente tinha visto. Então, ó, quando o X está marcando 80, na escala Celsius é 10. Quando o X está marcando 20, na escala Celsius é 40. Vou pegar um valor arbitrário. Ó, se liga aqui, ó, de preto. X menos 80 é igual a C menos 10. E agora vai ficar sobre essa outra proporção todinha aqui, né? 20 menos 80 vai ser igual a 40 menos 10. Tranquilo? O que está em cima eu vou repetir. Não vai interferir em nada. Sobre. E o que está embaixo? Vou fazer subtrações. 20 menos 80 dá menos 60.
40 menos 10 dá 30. Pronto. Essa aqui é a fórmula de conversão que vocês aprenderam lá comigo nos slides. E agora eu posso resolver qualquer temperatura. Ele quer saber o ponto de fusão e de ebulição. O ponto de fusão da água, em Celsius, eu sei que é 0. E o de ebulição eu sei que é 100. Então é só substituir esses valores. Ó. Vamos para lá. Vou fazer tudo de vermelho agora. Ó, x menos 80 sobre menos 60 vai ser igual. C, quem é C? É 0 menos 10 sobre 30. 0 menos 10, ó. Tiro logo o 0, quiser, porra nenhuma. Corta esse 0, fica menos 1 sobre 3. Esse menos 60 vai passar multiplicando, ó. X igual, menos 80 é igual menos 1 terço vezes menos 60. O que muda é a operação, não o sinal. Ó. Só que eu tenho menos 60 aqui, menos 60 aqui, então esse valor vai ficar positivo. E quanto é 60 dividido por 3? 20. Então, vou ficar, ó, x vai ser igual. Eu tinha o 20, que já estava desse lado, e esse menos 80 passou para o outro lado, mais 80. Aí você me pergunta, Toby, por que aqui não passou, não mudou o sinal? Porque aqui eu mudei a operação, que era divisão, passou a ser multiplicação. Aqui a operação é subtração, passou a ser adição. Então, eu tenho igual a 100. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, 0 graus Celsius me vale 100 graus X, certo? Isso aqui é o primeiro valor. Vamos repetir agora para outro. X menos 80 sobre menos 60 vai ser igual. Quem é C? 100 menos 10 sobre 30. Vou resolver logo isso aqui, certo? A gente continua isso aqui engessado. Vamos resolver só essa partezinha aqui. Vou fazer até de azul para vocês não confundirem. Quem é isso aqui? Ó? Vou ficar 100 menos 10, que dá 90. E 90 dividido por 30 dá quanto? 3. Então, vou pegar, ó, x menos 80 vai ser igual 3, que já está aqui desse lado. Esse menos 60 estava dividindo, passou multiplicando. Menos 60. Menos 60 vezes 3 dá, vou fazer de azul de novo. Quem vai ser isso aqui? Menos 60 vezes 3 dá menos 180. Certo? Tranquilo? Então, ó, quem vai ser x? Ficou menos 180. Esse 80 estava negativo, passou positivo, dá igual, ó, menos 100. Então, ponto de fusão 100, ponto de ebulição menos 100. Vamos dar uma olhadinha lá se tem essa alternativa. Lá. Então, galerinha, como vocês podem observar, ele queria saber, né, era o ponto de fusão e de ebulição, respectivamente. O ponto de fusão a gente viu que vale 100 positivo. E o de ebulição vale 100 negativo. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Belezinha? Com isso aí, a gente encerra essa aulinha. Espero que tenham gostado. Valeu. Até mais. Beijo de Toby. E a gente se vê em outra aulinha.